nome que já começa a ganhar espaço no coração da nação Léo Nanete, esse garoto de apenas 18 anos não está apenas vivendo uma boa fase, ele está mostrando que o trabalho feito no Ninho do Urubu tem dado frutos sólidos, consistentes e que já ecoam em todo o cenário nacional. A presença dele na Granja Comari treinando com a seleção brasileira não foi só uma experiência qualquer, foi um verdadeiro marco, uma confirmação de que o Flamengo está no caminho certo quando o assunto é revelar talentos. O que mais impressiona torcedor é a forma como o nome de Nanete cresceu tão rápido. Até pouco tempo atrás ele era visto apenas como um destaque promissor da base, mas de repente já está integrado ao elenco profissional, ocupando a posição de terceiro goleiro e agora recebendo reconhecimento de ninguém menos que Taffarel. Sim, exatamente, ele, o ídolo máximo da posição no Brasil, tetracampeão do mundo em 94 e referência absoluta quando se fala de goleiros brasileiros. E olha, Taffarel não é de jogar confete à toa. Quando abre a boca para elogiar, é porque realmente viu algo diferente. E com Nanete foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou a brincar dizendo que o garoto pediu ajuda para vestir a luva, mas no campo o que viu foi uma postura de gente grande, maturidade e serenidade que não se esperam de alguém tão jovem. Imagine só, torcedor, um menino de 18 anos mostrando tanta segurança diante de nomes consagrados da seleção. É por isso que a repercussão desse momento é tão grande. E claro, não dá para esquecer da trajetória que trouxe Nanete até aqui. Ele veste a camisa do Flamengo desde o Sub-9, ou seja, cresceu dentro do clube, respirando o ambiente rubro-negro, aprendendo a lidar com a pressão e com a grandeza dessa camisa. Hoje, com um contrato firmado até 2029 e uma multa rescisória de 70 milhões de euros, o Flamengo mostra que não só acredita no seu potencial, como também protege um patrimônio que pode render frutos técnicos e financeiros no futuro. É uma blindagem necessária porque o mercado europeu certamente já começa a observar cada passo desse jovem goleiro. E como não lembrar da final histórica contra o Barcelona no Mundial Sub-20? Aquela foi a noite em que Nanete deixou de ser apenas uma promessa para se tornar realidade. Defesas incríveis durante o jogo e na disputa por pênaltis, 2 cobranças defendidas com sangue frio e nervos de aço. Foi um momento que fez a torcida acreditar ainda mais no talento que estava surgindo. Não era só reflexo, era personalidade, era a alma rubro-negra em campo. Esse tipo de atuação chama a atenção não apenas dos torcedores, mas também de técnicos renomados como Carlo Ancelotti, que hoje comanda a seleção brasileira. Ele não escolheu jogadores aleatoriamente para reforçar os treinos, foi criterioso. E entre os 5 nomes da base carioca que chamou, estava Léo Nanete. Isso reforça que o trabalho no Flamengo não é apenas reconhecido no Brasil, mas pode se tornar referência em nível mundial. E o mais simbólico torcedor é ver o Flamengo que sempre revelou craques de linha, agora se destacando também na formação de goleiros. Durante muito tempo essa posição foi considerada um ponto frágil no clube, mas o cenário atual é completamente diferente. Hoje, com Nanete, o Flamengo tem um nome que pode em pouco tempo assumir protagonismo não só no Mengão, mas também na seleção brasileira. A cada passo dado por esse garoto, fica evidente como o clube está colhendo os frutos de um planejamento que não nasceu de uma hora para outra. O Flamengo vem há anos investindo pesado na base, criando uma estrutura que serve de referência no Brasil e que começa a chamar a atenção também no exterior. O caso de Nanete é a prova viva de que quando há trabalho sério com acompanhamento e visão de longo prazo, os resultados aparecem. E olha só que interessante Taffarel no momento em que elogiou Nanete, deixou claro que não se tratava apenas de talento técnico. Ele destacou a postura profissional, a maturidade e a serenidade que o garoto mostrou em campo. Para quem entende do assunto, isso pesa tanto quanto uma grande defesa, porque no gol torcedor não basta ter reflexo. É preciso ter cabeça fria, tomar decisões rápidas e seguras e transmitir confiança para toda a equipe. E ver isso em alguém de apenas 18 anos é algo realmente raro. O próprio episódio da luva, contado com humor por Taffarel, mostra outro lado da moeda. Mesmo em meio a toda essa pressão,
Nanete mantém a espontaneidade, a leveza e até a humildade de pedir ajuda quando necessário. Esse equilíbrio entre maturidade e simplicidade é um dos pontos que mais impressionam quem acompanha de perto o desenvolvimento do garoto. Agora imagine a sensação dentro do ninho do urubu. Felipe Luiz, que hoje comanda o time principal, certamente tem um cuidado especial com esse tipo de talento. Afinal, ele próprio construiu uma carreira sólida no futebol europeu, conhece como poucos a exigência de se manter em alto nível e sabe exatamente como preparar um jovem para enfrentar desafios cada vez maiores. É por isso que a torcida pode ter certeza, Nanete não está apenas sendo lançado aos poucos no time, ele está sendo lapidado. E se a gente pensa no futuro torcedor, é impossível não se emocionar. A imagem de Léo Nanete daqui a alguns anos, vestindo a camisa número 1 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, pode parecer sonho, mas é justamente esse tipo de projeção que começa a ganhar força com momentos como esse, vivido na Granja Comari. A cada treino, a cada elogio de uma lenda como Taffarel, esse sonho fica mais palpável. Outro ponto que não pode ser deixado de lado é o contrato. A decisão da diretoria de firmar vínculo até 2029 com multa rescisória de 70 milhões de euros mostra a seriedade do Flamengo na proteção de seus ativos. O clube sabe que não basta revelar, é preciso garantir que esses talentos não saiam de forma precoce antes mesmo de devolverem ao Mengão parte do que receberam em estrutura e formação. E essa postura reforça algo fundamental hoje. O Flamengo não é apenas um clube vencedor em campo, mas também é uma potência na gestão do seu elenco. E tem mais: quando um garoto da base ganha espaço em nível internacional, isso cria um efeito cascata dentro do próprio clube. Outros jovens que estão nas divisões inferiores passam a enxergar que é possível chegar ao time principal e, quem sabe, à seleção. O exemplo de Nanete vira combustível para toda uma geração de atletas que sonham em repetir o caminho dele. Esse é o tipo de coisa que não se mede apenas em títulos ou cifras, mas em inspiração. E voltando àquela final contra o Barcelona, no Mundial Sub-20, é importante lembrar o peso simbólico daquele jogo. O Barcelona é visto como um dos maiores formadores de talentos do mundo e ver o Flamengo bater de frente com um garoto da base brilhando e decidindo foi um recado claro. O clube carioca não fica atrás de ninguém quando o assunto é formação. Essa noite não apenas consagrou Nanete, mas também mostrou ao planeta que o ninho do urubu é um celeiro de talentos prontos para qualquer desafio. Torcedor, é por isso que notícias como essa mexem tanto com a gente. Não se trata apenas de um jogador subindo, mas de todo um trabalho que está sendo reconhecido. E o melhor, com projeção para muito mais no futuro? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Torcedor, quando a gente fala em base do Flamengo, logo vem à mente grandes nomes que marcaram época no ataque, no meio-campo, até na defesa. Mas agora, a história ganha um capítulo especial: a formação de goleiros. Por muito tempo, essa foi uma posição vista como carente dentro do clube. Sempre existia aquela cobrança da torcida. Por que o Flamengo, que revela tantos craques, não consegue revelar também grandes goleiros? Pois bem parece que esse cenário está mudando de vez. E o nome que simboliza essa virada é justamente Léo Nanete. O mais impressionante é ver como esse garoto conseguiu reunir tantos elementos que tornam um atleta diferenciado. Ele tem a técnica, tem o reflexo, tem a coragem de se agigantar em decisões como vimos contra o Barcelona. Mas, acima de tudo, ele tem uma mentalidade madura, algo que costuma ser conquistado só depois de muitos anos de carreira. É por isso que os elogios de Taffarel ganharam tanto destaque. Não foi apenas pelo que Nanete defendeu em campo, mas pelo que demonstrou como postura de profissional completo. E veja bem, torcedor, quando um tetracampeão mundial aponta essas qualidades em um garoto de 18 anos, isso não é só um elogio, é praticamente uma previsão de que o futuro dele pode ser gigantesco. Imagine a motivação que isso traz para o jogador, para a família dele e para todo o departamento de base do Flamengo.
É um orgulho coletivo que vai muito além de um simples comentário positivo. Agora, olhando pelo lado estratégico, a postura do Flamengo em blindar esse talento é de extrema importância. O futebol europeu está sempre de olho em jovens promissores e um goleiro que já brilha em torneios internacionais e aparece treinando com a seleção brasileira vira alvo imediato. O contrato longo até 2029 e a multa de 70 milhões de euros não são apenas números frios. Eles mostram que o Flamengo está preparado para valorizar seu patrimônio esportivo e não abrir mão de joias por valores abaixo do merecido. Isso é gestão moderna, é visão de futuro. E é impossível não falar também da influência de Filipe Luís nesse processo. Um treinador que conhece profundamente o peso da camisa do Flamengo, que viveu o auge do futebol europeu e que agora aplica todo esse conhecimento na formação do elenco principal. Saber que Nanete está sob a orientação de alguém que entende, como poucos, o que significa construir uma carreira sólida, dá ainda mais segurança para a torcida acreditar que o garoto está sendo preparado da melhor forma possível. Mas o que realmente emociona torcedor é pensar no que tudo isso representa para a nação. Ver um goleiro criado no Flamengo desde o sub-9, agora aos 18 anos, sendo elogiado por lendas e ganhando espaço na seleção, é um orgulho sem tamanho. É como se cada defesa, cada treino, cada pênalti pegado fosse compartilhado com milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E tem um detalhe humano que não pode ser esquecido mesmo com todo esse destaque, Nanete continua, sendo descrito nos bastidores como um garoto humilde, focado, que respeita seu espaço e trabalha em silêncio para conquistar cada oportunidade. Essa combinação de talento com disciplina é o que diferencia os que apenas surgem daqueles que realmente ficam marcados na história. Torcedor, as mãos de Léo Nanete já entraram para a memória recente do Flamengo naquela final contra o Barcelona. Mas o sentimento é de que essas mesmas mãos ainda vão segurar muitos títulos, defender chutes que parecem indefensáveis e escrever páginas gloriosas no livro eterno do Mengão. A mensagem é clara, o futuro já começou e ele tem nome e sobrenome, Léo Nanete. No fim das contas, notícias como essa não são apenas informação, elas são combustível para a paixão da nação rubro-negra que vibra com o presente. Vitorioso do clube e se enche de esperança com o futuro que se desenha. E aqui no canal Flanático Rubro-Negro, a gente vai acompanhar de perto cada passo desse garoto e trazer tudo em primeira mão para você que respira Flamengo 24 horas por dia. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Torcedor rubro-negro, chegou a hora de falar sobre uma novidade que pode mexer com o time do Flamengo no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Estamos falando de Jorge Carrascal, o meia-atacante colombiano que foi a última contratação confirmada pelo clube na última janela de transferências. O jogador que estava atuando na Rússia demorou bastante para ter sua situação resolvida, já que a negociação se arrastou por meses e só teve um final feliz recentemente. Antes mesmo do Mundial de Clubes, o Flamengo já tentava fechar com ele, mas as conversas acabaram se prolongando. Agora, finalmente, Carrascal veste o manto sagrado e começa a escrever sua história no Mengão. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, o colombiano participou de alguns jogos, mas até o momento não teve a chance de começar como titular sob o comando de Filipe Luís. O treinador, no entanto, gosta bastante do estilo do jogador e enxerga nele uma peça importante, principalmente como substituto de Arrascaeta. E é justamente nesse ponto que a oportunidade pode aparecer na partida contra o Juventude pelo Brasileirão. A tendência é que Carrascal receba mais minutos em campo e tenha a chance de mostrar seu futebol. O meia-atacante já deixou claro nos bastidores que está totalmente à disposição para atuar em diferentes funções do meio e até do ataque. Essa versatilidade pode ser um trunfo importante para conquistar espaço, já que o Flamengo tem um calendário pesado e precisa de jogadores prontos para se adaptar a várias situações de jogo.
O colombiano está ansioso para provar seu valor e, claro, conquistar a confiança da torcida rubro-negra, que sempre cobra entrega talento e personalidade. De quem veste a camisa do Mengão? Vale destacar que Carrascal vive um momento especial, pois mesmo tendo sido convocado para a seleção da Colômbia na última data FIFA, ele não entrou em campo. Enquanto isso, outros jogadores do elenco voltaram bastante desgastados de compromissos internacionais. Esse detalhe pode abrir uma janela de oportunidade para ele neste fim de semana. Arrascaeta, por exemplo, jogou apenas a primeira partida com o Uruguai e voltou antes do segundo compromisso. Já Samuel Lino atuou na altitude e retornou visivelmente cansado. Isso aumenta a probabilidade de Filipe Luís dar uma chance para o colombiano entrar na equipe, talvez até no lugar do ponta. Carrascal chega ao Flamengo cheio de entusiasmo feliz pela chance de defender as cores de um dos maiores clubes do mundo. Ele sabe que o desafio é enorme, mas demonstra vontade de conquistar o carinho da nação e, quem sabe, virar ídolo no futuro. Filipe Luís, inclusive, já destacou que acredita nesse potencial. Para o treinador, o meia colombiano tem qualidade suficiente para crescer dentro do elenco e ser importante em momentos decisivos. A partida contra o Juventude pode ser um divisor de águas para Carrascal. Uma boa atuação pode colocá-lo de vez na briga por mais minutos e maior protagonismo, especialmente em um setor do campo onde o Flamengo precisa de peças de confiança para rodar o elenco sem perder intensidade. O colombiano sabe que o momento é agora e que precisa aproveitar cada oportunidade. Afinal, vestir a camisa rubro-negra significa ter os olhos de milhões de torcedores acompanhando cada lance, cada jogada e cada atitude dentro de campo. Com o talento que já demonstrou em passagens anteriores, a garra típica de jogadores sul-americanos e o apoio de um treinador que acredita em seu futebol Carrascal, tem tudo para dar certo no Mengão. A torcida, como sempre, vai observar com atenção e cobrar, mas também está pronta para abraçar quem mostra dentro de campo que merece defender esse manto. Torcedor, o duelo contra o Juventude promete ser mais do que apenas mais uma rodada do Brasileirão. Ele pode marcar o início de um novo capítulo para Carrascal no Flamengo. Agora é esperar para ver como o colombiano vai aproveitar essa oportunidade e se firmar cada vez mais no elenco rubro-negro. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.